Gente, eu sou a Stephanie. Eu sou esposa do Felipe, o mais doido da bateria, o mais bonito também. Depois a Bruna vai subir aqui e vai te falar o que eu estou falando. Mas para mim ele é o mais bonito. Eu sou só uma menina de 22 anos. Eu estou casada há 1 ano e alguns meses. Eu não sou boa de data, quem é bom nessa parte do casamento é o Felipe. Mas em dezembro eu faço 2 anos, então quase. E eu estudo psicologia há alguns bons anos. E vocês vão entender por que eu estou falando isso. A minha mãe ela é psicóloga, o meu pai faz faculdade de psicologia, e eu esse ano termino a minha faculdade de psicologia. Então, há pelo menos uns 10 anos da minha vida, eu estou nesse meio da psicologia. E quando eu fiz 17 anos, eu terminei a escola. Eu tive a graça de Jesus de nascer numa casa onde os meus pais já eram convertidos. E quando eu terminei o ensino médio, antes de entrar na faculdade, eu tinha um sonho que era de fazer um seminário. E aí eu conversei com os meus pais, eles são pastores lá, bem mais no interior do que o que a gente mora. E aí eles me mandaram para um seminário. E lá, muita coisa da minha identidade foi definida. E uma dessas coisas foi que Jesus queria me usar nessa área da psicologia. Então, eu fiquei 7 meses nesse seminário, e eu voltei para Rio Preto, que era onde eu morava na época, e eu entrei na faculdade de psicologia. E Jesus começou a mudar meu olhar em muita coisa. As pessoas falam que quando entram na faculdade de psicologia, elas se desviam dos caminhos do Senhor, elas começam a virar a mente delas, e a começar a duvidar da existência de um Deus. Para mim, foi totalmente o contrário. Tudo que eu via na psicologia se baseava num relacionamento. E eu sei que o meu relacionamento com Jesus cura todas as minhas feridas. Então, a psicologia, para mim, foi um bônus daquilo que eu já tinha certeza dentro do meu coração. E, conversando com a Alexa, quando ela me chamou para ministrar com vocês, Jesus falou forte no meu coração sobre falar um pouco sobre psicologia. Eu não vou pregar psicologia, eu prego a Bíblia. A Alexandra deixou isso bem claro, e eu estou com ela, eu prego a Bíblia, eu prego a palavra de Deus. Só que a psicologia vai vir como um combo nessa mensagem, em nome de Jesus. Eu tinha um certo preconceito. Sabe quando os pregadores sempre falam que as mensagens não podem mexer com o seu emocional? A gente sempre escuta isso. E eu cresci ouvindo isso, que em mensagens a gente não deve mexer com as emoções das pessoas. Até que um dia, eu li um versículo da Bíblia, que está lá em Romanos 12. Eu não vou ler a parte 1 do versículo, eu vou ler Romanos 12, 2. E diz assim, e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis quais seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E aí Jesus colocou algo no meu coração. Nós precisamos sim mexer nas nossas emoções. Nós precisamos porque quando nós mexemos nas nossas emoções, Jesus faz com que nós experimentemos a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Sabe, existe 2 tipos de vontade. A vontade permissiva de Deus e a vontade que é boa, perfeita e agradável. E a Bíblia fala que nós só vamos viver a vontade boa, perfeita e agradável se nós mexermos na nossa mente. Então, Jesus quer mexer nas nossas emoções. Eu fui pesquisar, eu acho que quando a gente vai falar com mulheres, a gente já pesquisa alguns versículos que a gente escuta ao longo da nossa vida. E um deles, é claro, o mais conhecido de todos, que está lá em Provérbios 14, que diz assim, a mulher sábia edifica sua casa, mas a insensata com as próprias mãos o destrói. Tem outro versículo em Timóteo 3,11 que diz assim, da mesma sorte quanto a mulheres, que é necessário que sejam elas respeitáveis e não maldizentes, temperantes e fiéis em tudo.
Quando eu li esses 2 versículos, eu entendi o tema da minha mensagem. E o tema dessa mensagem é mulheres equilibradas emocionalmente. Porque mulheres, quando elas são equilibradas emocionalmente, elas constroem e edificam as suas casas. E não as destroem, como a louca faz. E eu pensando sobre isso, eu estudo sobre isso, então eu vi algumas pesquisas. A ONU ela realizou uma pesquisa que diz que entre 4 pessoas, pelo menos uma vai desenvolver ao longo da vida algum tipo de transtorno mental. Vocês sabiam disso? Então pense em 4 pessoas, incluindo você. Você e mais 3. Se as 3 não têm nenhum transtorno, é porque você tem. Mentira, gente. Só que o que são esses transtornos? Vamos lá, para deixar isso aqui mais leve, não vou falar que está todo mundo doente aqui. Eles são chamados de TCM. São transtornos mentais comuns. E eu vou citar eles para vocês, e eu tenho certeza que pelo menos com algum desses sintomas você vai se identificar. O primeiro deles se chama ansiedade. Vocês sabiam que a ansiedade é um transtorno psicológico? Que se não tratado, se não cuidado... A Beth estava falando com os influeiros, as influeiras lá, e ela falou uma coisa que faz muito sentido. Ela estava falando sobre o coração, sobre as emoções, ela também é psicóloga, até pedi para ela me dar a bênção aqui, para estar falando, porque eu sou só uma estudante ainda. E quando nós alimentamos algo, aquilo cresce, aquilo vive, aquilo se agrava. Então, quando nós alimentamos a nossa ansiedade, aquilo cresce, aquilo se agrava. E isso pode levar a alguns quadros muito extremos de ansiedade. Outro transtorno comum, que talvez você possa se identificar ou não também, são os sintomas depressivos. A depressão ela é diferente de tristeza. A gente confunde muito isso, porque nós falamos muito de depressão, então às vezes quando nós ficamos tristes, nós achamos que nós estamos depressivas. Não, nós estamos sentindo sintomas depressivos. Isso é normal na nossa vida, ficar triste e tal. O problema é que quando isso não passa. A nossa vida, nós precisamos ser felizes, alegres, animadas. E de vez em quando, desanimadas, preguiçosas, talvez um pouco tristes. O problema é quando é o contrário. Nós passamos a vida desanimadas, tristes, muito melancólicas, e de vez em quando nós temos alguns momentos de emoções. Se você se identifica nisso, é porque tem alguma coisa errada com as suas emoções. Outro tipo de transtorno que é muito comum é a síndrome do pânico. Sabe? Eu não sei se vocês já ouviram falar, mas existem algumas doenças que são chamadas doenças psicossomáticas. São doenças mentais do nosso emocional que nós não sentimos e aí isso estoura no nosso físico, no nosso corpo físico. Uma coisa que é muito comum acontecer com uma doença psicossomática, por exemplo, é enxaqueca. Você vai no médico, não existe nenhuma causa física, não existe nenhum problema físico ali. E aí você começa a ter uma enxaqueca absurda. E foi comprovado, é importante colocar isso. Nos exames não dá nada. Procura e não dá nada. Aí é quando o médico fala, você está muito estressada. Mas isso é uma doença psicossomática. E vocês já pararam para pensar o que a enxaqueca faz com a gente? A gente vai para um quarto, claro ou escuro? E que posição que a gente fica muitas vezes? Encolhida, posição fetal. Na psicologia nós entendemos isso como um comportamento regressivo. Sabe o lugar mais escuro que você já ficou num posicionamento fetal? Dentro do útero. Nós queremos voltar para um lugar seguro. Nós não temos saída. Então aquilo estoura no nosso físico, nós não conseguimos sentir. E aí a gente corre para algum lugar que lá no nosso inconsciente, um dia na nossa vida foi muito seguro, que foi o ventre. Eu estou falando sobre mulheres, o tema dessa mensagem é mulheres equilibradas. E quando eu estava orando e preparando essa mensagem, Jesus me deu, então, os desequilíbrios. Os dois extremos,
Então, para a gente ser equilibrado é porque a gente precisa estar no meio. E qual que são os dois extremos disso? E eu denominei, isso não é psicologia não, isso sou eu mesmo. Eu denominei esses dois desequilíbrios com dois tipos de mulheres. As mulheres que são as coitadinhas. Se o nosso pastor estivesse aqui, ele ia chamar elas de vitimistas. Que são aquelas mulheres que tudo dói. Que a gente não pode falar um pouco mais firme que machuca. Aquelas mulheres que a gente tem dó. Essas são as mulheres que são vitimistas. Esse é um dos desequilíbrios que eu vou falar. É aquela mulher que a gente tem que tomar cuidado com tudo. Até os filhos, quando estão dentro de casa, passam a ser os pais daquela mulher. Porque ela é tão coitada, tem tanto medo de machucar ela, ela é tão frágil, mas tão frágil, que qualquer coisa quebra ela. E o outro desequilíbrio, o outro lado, são as mulheres maravilhas. Que talvez vocês se consigam se identificar mais fácil. Gente, ser um tipo de mulher que se cobra ao extremo, que não pode ter erro, também é um desequilíbrio. Eu acho que as mulheres, elas são cobradas tanto de ter que fazer certo em tudo. Tem que educar bem os filhos, tem que ser uma boa profissional, tem que ser uma boa esposa, tem que dar conta de tudo, não pode ficar doente, não pode ter dor de cabeça, não pode fazer nada. Isso também é um desequilíbrio. Não assumir a nossa humanidade, não conseguir olhar para a nossa fraqueza e aceitar isso, também é um desequilíbrio. E esses dois tipos de mulheres que eu citei, elas podem levar a algum tipo de transtorno. Ou uma doença psicossomática. Sabe, eu faço estágio há 3 anos. E eu gosto muito de atender adolescentes nos meus estágios. E certa vez um adolescente me falou assim, ele chegou na primeira sessão e ele estava muito mal. Eu não vou falar nome, não foi aqui, então eu posso falar porque vocês nunca vão saber quem é. Então, ele estava muito mal. E ele chorava e ele tremia. E ele falava assim para mim, eu tenho muito medo. E eu tenho muito medo de ficar igual a minha mãe, porque ela tem muita depressão. E agora eu estou sentindo medo de ter depressão e eu estou ficando igual a ela. Só que eu não posso falar isso para ela. Porque se eu falar isso para ela, ela vai ficar num quadro mais intenso de depressão. Só que eu também já eu atendo crianças e na primeira sessão quem vem são os pais. Eu já atendi também as Mulheres Maravilhas. Que elas chegam lá inconformadas. Às vezes a escola encaminha porque a criança está passando alguma dificuldade e elas ficam o tempo todo da sessão tentando me provar que elas são mães suficientemente boas e que se o filho delas tem alguma coisa errada, não é culpa delas. Calma. Às vezes acontece. Eu sempre falo que o meu intuito nessas primeiras sessões é tirar o peso dessa mãe. Porque a carga dela está tão pesada, mas tão pesada que ela não consegue olhar para o filho dela e na necessidade dele. Porque ela se culpa por isso. Eu acho que Jesus me mandou aqui um pouco para tirar o peso de vocês. Tirar o peso de serem mulheres perfeitas que não erram nunca. Quem vai me falar aí qual é a série que nós acabamos de entrar? A graça nos faz melhores. Tá tudo bem se você errou em alguma coisa. Jesus, ele vem com a graça dele justamente para cobrir os nossos erros. Sabe como o nosso equilíbrio emocional é formado? Sabe como o nosso equilíbrio emocional é formado? Na nossa identidade. E sabe quando a nossa identidade é formada? Quando nós somos só umas criancinhas. Alguns falam que é até 6. Outros falam que é até 4. Existem várias teorias a respeito disso.
Só que a nossa identidade, ela não é fixa. Ela não é imutável. A nossa identidade pode ser mudada no decorrer do tempo. Só que, para uma criança crescer emocionalmente equilibrada, emocionalmente saudável, sabe o que é necessário? Pais bons. Não perfeitos. Mas pais que demonstram atenção. Pais que cuidam. E mesmo quando erram, eles chegam e falam, filho, errei. A gente pode fazer diferente? Eu me lembro de várias e várias vezes, eu ainda não sou mãe, mas, como eu disse para vocês, eu tive a graça de ter pais bons. Então, eu me lembro de várias vezes antes de eu ir para a escola. O meu pai e a minha mãe chegavam em mim, eles oravam comigo. Eu lembro que, às vezes, eu tinha um pouco de medo de falar na escola, apresentar algum trabalho. E eles declaravam sobre a minha vida que eu iria dar conta. E isso foi formando o meu emocional. E sabe o que aconteceu? Chegou na minha adolescência, eu não era uma menina carente, que ficava procurando a figura paterna em qualquer homem, e que qualquer moleque podia me levar. Porque a paternidade foi presente na minha vida. Quando as minhas amigas vinham com papos estranhos e tal, eu não tinha medo de expressar a minha opinião. Porque a minha mãe me mostrava que eu era amada e eu precisava andar segundo os conselhos de Jesus. E quem eu era? Filha de Jesus, eu era filha de Deus. Então a minha identidade foi formada, e isso, para a glória de Jesus e não por mim, pela graça de Deus, me livrou de muitos e muitos tormentos durante a minha adolescência. Eu tive a graça de casar com um homem virgem, eu sendo virgem também, e nosso casamento é abençoado. O povo fala que os primeiros anos de casado são os mais difíceis. Eu e o Fê fala que a gente veio para quebrar isso. Pode ter problema, não precisa ser perfeito, a gente está falando disso. Só que é muito bom estar casada. E eu mudei de cidade, eu só tenho 22 anos, eu faço faculdade, eu não estou perto da minha mãe, eu não estou perto do meu pai, mas eu estou no centro da vontade de Jesus. E vocês também vivem isso. Não é viver 100% maravilha, mas também não é viver 100% tristeza. É serem mulheres equilibradas, que sabem quando há o tempo mau. Existe um versículo em Eclesiastes 3, e eu vi que a Beth falou isso lá para as influeiras também. Então, Jesus está confirmando para uma de vocês que existe tempo para todas as coisas. E somente uma mulher equilibrada sabe discernir os tempos. Sabe quando é tempo de amar, tempo de se afastar, tempo de chorar, mas tempo de sorrir. Sabe, eu estou encerrando já. Como eu disse para vocês, a nossa identidade, ela é formada com a nossa paternidade. Eu quero que vocês fechem os olhos rapidinho, porque eu vou terminar orando por vocês. A nossa paternidade, ela define a nossa identidade. Às vezes você não conseguiu ter um pai suficientemente bom. Às vezes a sua mãe não foi uma mãe suficientemente boa, ela não esteve presente quando você precisou. Talvez você não aprendeu a ser uma boa mãe porque você não teve um referencial de mãe. Às vezes você ainda é só uma menina e você sente falta dessa mãe. Coisas na nossa infância nos marcam profundamente. Porque é aí que está sendo definido o nosso caráter, a nossa identidade. É aí que a nossa mente está sendo formada. Nessa pesquisa que eu li para preparar a mensagem, que eu falei para vocês dos transtornos, dizem que a maior parte de quem tem esses transtornos são mulheres. E mulheres que foram abusadas emocionalmente ou fisicamente. Para nós sermos curadas de traumas tão profundos, é preciso um processo de Deus na nossa vida. A maior parte das mulheres que foram abusadas, ou fisicamente ou emocionalmente, elas se sentem culpadas por isso.
E eu falei que o intuito dessa mensagem hoje é tirar a culpa e derramar a graça que Jesus derramou sobre a minha vida, sobre a vida dessas mulheres que ainda não conseguiram sentir essa graça. Em 1 João fala: vejam como é grande o amor que o Pai nos concedeu. Somos chamados filho de Deus. Se a sua paternidade terrena, de alguma maneira, emocionalmente, fisicamente, causou algum tipo de trauma na sua vida, o nosso Pai do céu, que é perfeito e bom, muda esse trauma. E é através do relacionamento com Ele, a nossa identidade vai sendo transformada. A Thaís vai cantar um trechinho de uma música que dá pra gente encerrar nisso. A maneira como Jesus te toca vai tirando todos os seus medos, todas as suas inseguranças, todos os seus traumas, todas as suas culpas, e vai te fazendo ser a mulher equilibrada que Ele te fez para ser. Jesus, eu coloco a vida dessas mulheres e eu coloco as emoções delas, papai, diante de Ti. Espírito Santo, talvez o Senhor coloque nesse momento algumas imagens, algumas memórias da infância que elas não gostam de lembrar, que elas não gostam de pensar, porque isso ainda dói dentro delas. Mas papai, eu sei que quando elas reconhecerem aquilo que ainda as fere, elas vão poder encarar o processo de cura para essas feridas. Em nome de Jesus, papai, que qualquer ferida que ainda esteja aberta no coração das tuas filhas, que qualquer medo que ainda esteja presente na vida delas, que qualquer insegurança que ainda esteja presente na vida delas, o Senhor revele para elas neste momento, para que o processo de cura comece a acontecer. Em nome de Jesus, faça dessas mulheres seguras, firme a identidade de filhas de cada uma delas, para que o mundo que clama, elas possam se levantar e serem as filhas que o mundo tem clamado. Em nome de Jesus, papai. Faz brilhar